Olá, amigo, amiga, companheiros de caminhada. Sejam bem-vindos ao canal do CEF, o Centro Espírita Fraternidade do Ipiranga. Hoje realizaremos mais um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Tenha em mãos o seu exemplar do Evangelho e um recipiente com água, que será magnetizada no decorrer do nosso estudo. Mantenha um pensamento tranquilo e no Mestre Jesus. Iniciaremos dentro de alguns instantes. Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos à nossa caravana do Evangelho. Nós dizemos aqui que é caravana mesmo, porque tem vários corações aqui conosco e vários que vão nos acompanhar pelo canal do YouTube e do Facebook do CEF, essa casa espírita que nos dá essa linda oportunidade. E coloquem as suas águas para que sejam fluidificadas durante e ao final do nosso Evangelho. E para nós começarmos o nosso Evangelho de hoje, Gerson trouxe uma leitura para nós? Sim, uma mensagem que recebemos essa semana no Centro Espírita, chama Desejos, foi escrito por André Luiz, psicografado pelo Francisco Cândido Xavier. Fala o seguinte: desejo é realização antecipada. Querendo, mentalizamos. Mentalizando, agimos. Agindo, atraímos. E atraindo, realizamos. Como você pensa, você crê. E como você crê, será. Cada um tem hoje o que desejou ontem e terá amanhã o que deseja hoje. Campo de desejo no terreno do espírito é semelhante ao campo de cultura na gleba do mundo, na qual cada lavrador é livre na sementeira e responsável na colheita. O tempo que é o malfeitor gastou para agir em oposição à lei é igual ao tempo que o santo despendeu para trabalhar sublimando a vida. Todo desejo, na essência, é uma entidade tomando a forma correspondente. A vida é sempre o resultado de nossa própria escolha. O pensamento é vivo e, depois de agir sobre o objetivo a que se endereça, reage sobre a criatura que o emitiu, tanto em relação ao bem quanto ao mal. A sentença de Jesus, procura e achará, equivale a dizer, encontrarás o que desejas. Obrigada, Gerson. Suzele, pode fazer a nossa prece inicial, por favor? Boa noite a todos. Após essa leitura, né, falando do desejo, o desejo ao bem, o desejo presente, que vai repercutir no futuro, quando desejarmos realmente o bem, desejarmos fazer nossas escolhas, semeando o bem, para que possamos colher também o bem no futuro, né? Então, nesse momento, após essa reflexão, vamos nos acalmando, vamos relaxando o nosso corpo físico, serenando a nossa mente, acalmando os pensamentos e vamos nos elevando até o nosso anjo de guarda, os nossos mentores, a espiritualidade amiga das 24 horas, aos mentores responsáveis pela nossa caravana, que com certeza já estão aqui, e todos juntos vamos chegando, nos elevando até o nosso anjo Ismael, anjo dourado, anjo que nos abençoa, anjo responsável
pelo país que vivemos. Ismael vai nos preparando e vai nos levando até Maria, nossa mãe, que nos acolhe, que nos cobre em seu manto de luz, de amor. Ela que conhece todos os nossos segredos, ela que nos conhece desde sempre. Ela vai nos acolhendo, nos preparando e levando até Jesus, o Mestre amado. Diante de Jesus, vamos nos ajoelhando espiritualmente e vamos dizendo: obrigado, Jesus. Sê conosco agora e sempre. Obrigado pelos seus ensinamentos, pelo seu evangelho, sabendo ainda que temos tanto a aprender e naquilo que já aprendemos, que possamos pôr em prática em nós mesmos e no nosso próximo. E Jesus agora nos leva a Deus, ao Pai, ao Criador. Diante de Deus, vamos agradecendo pela vida, pelo dom da vida, por essa encarnação e por todas as outras. E vamos dizendo a oração que Jesus nos ensinou. Pai, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós ao vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, e livrai-nos de todo mal. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Obrigada, Suzeli. Ana Sofia, pode fazer a leitura para nós, por favor? Sim. Capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo. O maior mandamento. Os fariseus, tendo sabido que ele tinha feito calar a boca aos saduceus, reuniram-se e um deles, que era doutor da lei, veio lhe fazer esta pergunta para o tentar. Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus lhe respondeu: amareis o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração, de toda a vossa alma e de todo o vosso espírito. É o maior e o primeiro mandamento. E eis o segundo, que é semelhante àquele: amareis vosso próximo como a vós mesmos. Toda a lei e os profetas estão contidos nesses dois mandamentos. São Mateus, capítulo 22, versículo 34 a 40. Fazei aos homens tudo o que quereis que eles vos façam, porque é a lei e os profetas. Idem, capítulo 7, versículo 12. Tratai todos os homens da mesma forma que quereríeis que eles vos tratassem. São Lucas, capítulo 6, versículo 31. O reino dos céus é comparado a um rei que quis tomar conta aos seus servidores, e tendo começado a fazê-lo, se lhe apresentou um deles que lhe devia 10.000 talentos. Mas como ele não tinha os meios de lhes restituir, seu senhor recomendou que o vendessem a ele, sua mulher e seus filhos, e tudo o que ele tinha para satisfazer a sua dívida. O servidor, lançando-se-lhe aos pés, suplicou-lhe, dizendo: Senhor, tende um pouco de paciência e eu lhe restituirei o total. Então o senhor desse servidor, tocado de compaixão, o deixou ir e lhe remiu a dívida. Mas esse servidor, mal tendo saído, encontrando um de seus companheiros que lhe devia 100 dinheiros, tomou-o pela garganta, quase sufocando-o, e dizendo-lhe: restituí-me o que me deves. E o seu companheiro, lançando-se-lhe aos pés, suplicou-lhe, dizendo: tende um pouco de paciência e eu vos restituirei o total. Mas ele não quis escutá-lo e, se indo, fê-lo colocar na prisão para nela o ter até que lhe restituísse o que lhe devia.
Os outros servidores, seus companheiros, vendo o que se passava, extremamente aflitos, foram informar a seu senhor de tudo o que havia ocorrido. Então o senhor, fazendo ouvir, disse-lhe: meu servidor, eu vos isentei de tudo que me devieis, porque me pedistes isso. Não seria preciso, pois, que tivesseis piedade do vosso companheiro, como tive piedade de vós? E o senhor, encolarizado, entregou as mãos dos carrascos até que pagasse tudo o que lhe devia. É assim que meu Pai que está no céu vos tratará, se cada um não perdoar do fundo do coração o seu irmão, as faltas que lhe tiverem cometido. São Mateus, capítulo 18, versículo 23 a 35. Amar o próximo como a si mesmo, fazer para os outros o que quereríamos que os outros fizessem por nós, é a mais completa expressão da caridade, porque resume todos os deveres para com o próximo. Não se pode ter guia mais seguro a esse respeito que tomando por medida que se deve fazer para os outros o que se deseja para si. Com o qual direito se exigiria dos semelhantes mais de bons procedimentos de indulgência, de benevolência e de devotamento do que se os tem para com eles? A prática dessas máximas tende à destruição do egoísmo. Quando os homens as tomarem por normas de sua conduta e por base de suas instituições, compreenderão a verdadeira fraternidade e farão reinar entre eles a paz e a justiça. Não haverá mais nem ódios, nem dissensões, mas união, concórdia e benevolência mútua. Obrigada, Ana Sofia. Imagina. Esse capítulo 11 que a gente inicia aqui, que fala o amar o próximo como a si mesmo. Então, depois das bem-aventuranças, a gente vem aqui com esse belo capítulo que Kardec colocou aqui para nós. E já inicia falando sobre o maior mandamento, né, que está aqui em Mateus. E quando ele coloca aqui o maior mandamento, essa passagem bíblica, que está quando já inicia assim, ó, os fariseus, quando souberam que Jesus havia feito o sol dos seus se calarem. Porque naquela época, o sol dos seus e os fariseus, eles ficavam tentando Jesus, né? Eles ficavam querendo pegar Jesus, pegar uma falinha de Jesus para ver ali aonde que ele ia sair ali da regra. E os saduceus já tinham interrogado Jesus quanto à ressurreição, porque os saduceus eles acreditavam em Deus, mas eles não acreditavam na ressurreição, porque aquilo não estava no Pentateuco, não estava ali no Velho Testamento. E Jesus respondeu aos saduceus, mas com base nas leis, que são as leis do Velho Testamento. E aí os fariseus falaram, agora então vamos lá tentar Jesus. E aí, por isso eles fizeram essa pergunta, né? Mestre, qual é o maior mandamento da lei? E aí Jesus respondeu, amar a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e com todo o seu entendimento. Este é o maior e o primeiro. Só que aí Jesus, ele veio com o segundo também, que esse segundo é semelhante a esse e amar o próximo como a si mesmo. Então, o que Jesus fez? Jesus, ele não saiu do Velho Testamento, porque esses dois mandamentos, ele resumiu aí os 10 mandamentos e o Velho Testamento, ele fez um resumo colocando esses dois aí, porque quem ama a Deus sobre todas as coisas, confia na vida. E quem ama a Deus vai amar o próximo, vai amar os seus irmãos. Então, aqui, Jesus quis dizer que quem ama os seus irmãos, aí ama também a Deus, e vice-versa. Interessante que aqui, depois Kardec colocou aqui a passagem bíblica da parábola dos credores e dos devedores. Então, colocou aqui a parábola justamente
que vem bem ao encontro, né? Porque aqui, ó, né, que é do segundo que ele fala, faça aos homens tudo o que gostariam que eles fizessem para vocês, pois esta é a lei e os profetas. A lei, a gente já viu que lá na Bíblia são as leis do Velho Testamento, e os profetas eram aqueles espíritos com mais elevação que vieram aí antes de Cristo. Então, Jesus, ele não saiu disso e ele trouxe essa parábola, né, dos credores e dos trabalhadores, que falou aqui desse trabalhador que devia aqui ao rei. E foi justamente quando Pedro perguntava para Jesus se para perdoar, quando Pedro perguntou assim para perdoar o outro, se era 7 vezes. E aí Jesus respondeu, não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Então, aí Jesus colocou essa parábola aqui, porque aqui demonstra bem claramente que é fazer aos outros aquilo que gostaria que os outros fizessem por nós. Quer dizer, aquele trabalhador ele gostou de receber a piedade do rei, mas quando foi para ele fazer isso para o outro, ele deu as costas. Então aí o rei chamou ele de novo. Então, por isso que foi colocado aqui essa parábola, para que a gente entendesse quando aqui ele fala, né, amar o próximo como a si mesmo, essa é uma meta aí, determinada por Deus. A gente sabe que a gente vai chegar lá. A gente tem essa noção, essa consciência, é importante que a gente tenha essa consciência. A gente ainda não ama todo mundo. A gente ainda é muito seletista. A gente, esse aqui eu amo, esse aqui é da minha família, eu amo. Aquele, né, ainda não consegui chegar lá. Aquele eu ainda falo um pouquinho dele. Então a gente está ainda, né, engatinhando aí. Mas essa é a meta determinada por Deus, porque, como Jesus falou, quem ama a Deus, ama o seu próximo, e quem ama o seu próximo, ama a Deus. Então tá tudo ligado. Não está desassociado. Aliás, está tudo muito bem juntinho, né? E está lá na Trindade. Deus, o próximo e eu. Então, aqui a gente pode demorar milênios para a gente chegar nessa meta, mas essa é o caminho que todos aí vamos percorrer. Essa é a meta a atingir, né? E fazer aos outros somente o que queremos para nós. Parece assim uma frase simples, mas porém ela é bem difícil de ser vivenciada. Quando é para colocar ali na prática, normalmente o nosso orgulho, o nosso egoísmo nos impede de chegar nisso. Então, que a gente lembre também da prece do Pai Nosso. Porque a prece do Pai Nosso, quando diz Pai Nosso, né? E tem toda lá a oração. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Então, quando a gente internalizar esse pedacinho aí, então vem bem ao encontro dessa parábola aqui, que Kardec colocou aqui para nós, que Jesus trouxe. Então, quando a gente internalizar isso, a gente vai começar a olhar o outro assim como outro ser também em evolução, né? Então, essa parte aqui, né, de fazer aos outros o que gostaríamos que os outros fizessem por nós, essa é a meta. A meta de nós irmos aí, porque todo mundo está aqui para aprender. E para aprender, nós precisamos do outro. Quando a gente olha o outro com esse olhar de que também é um ser em evolução, nós também vamos olhar para nós
eu também sou um ser em evolução. Eu também estou aqui para aprender a amar. Se aquele errou, eu também já errei. Eu também já passei por essa etapa. Não na mesma proporção, mas em outras a gente passa. Se a gente está aqui é porque a gente não é perfeito. Quem é perfeito não precisa estar aqui, né? Pode estar em outro lugar. Mas, Suzele, eu vi que você abriu seu microfone. Eu lembrei também do prece do Pai Nosso, né? Então, todo dia, né, a gente está sempre pedindo, né, Pai, perdoa, né, as nossas dívidas, perdoa as nossas ofensas, mas difícil é nós perdoarmos, né? A gente sempre pede o perdão de Deus, mas ele só vai nos perdoar na medida em que vamos aprendendo a perdoar o outro. Quando você Uhum, perdoa o outro, é a Deus que você está perdoando, né? uhum. É tudo interligado, como você mesmo falou. É isso Então, o mesmo. perdão pede todos os dias está vinculado a isso, a perdoarmos as ofensas, que são tantas, às vezes grandes, às vezes pequenas. É Uhum, a pessoa que pisou no seu dedinho, né? São coisas simples, são coisas mais complexas, mas sempre temos essa resposta de egoísmo, né? Essa resposta de não conseguirmos nos colocar no lugar do outro. Para você perdoar, você tem que se colocar no lugar dele também, né? E isso ainda é extremamente difícil para a gente. Então, precisamos aprender, né? Aprender, em primeiro lugar, também a nos amarmos, né? Além, em primeiro lugar, a Deus, e em segundo lugar, saber, né? Aprender a nos amar. Se nós não nos amamos, também não vamos amar ao próximo. Então, é preciso que a gente se internalize e comece a nos amarmos, para depois também amarmos os outros. E aí vem uhum. o perdão, e aí vem o que Deus, né, os dois principais mandamentos de Jesus. Amar a Deus e ao próximo como a ti mesmo. Foi o que eu entendi. Leide, você abriu seu microfone, pode falar. Sim, como a Suzy falou, né? Não é fácil, né? Não é, é uma caminhada longa e árdua, né? Porque a gente tem que se policiar. Aí eu fui buscar no Livro dos Espíritos, né? Porque o Livro dos Espíritos é maravilhoso, né? É a continuação, o Livro dos Espíritos é a continuação do Evangelho, o Evangelho é a continuação do Livro dos Espíritos. Então, assim, mas eu acho legal, porque no Livro dos Espíritos o Kardec pergunta, porque ele faz a pergunta como se fosse a gente, né? Aí na pergunta 887, ele pergunta assim: Jesus ensinou ainda, amai aos vossos inimigos. Ora, um amor pelos nossos inimigos não é contrário às nossas tendências naturais? E a inimizade não provém de uma falta de simpatia entre os espíritos? Aí os espíritos respondem: sem dúvida, não se pode ter para com os inimigos um amor terno e apaixonado. E não foi isso que ele quis dizer. Amar aos inimigos é perdoá-los, é pagar-lhes o mal com o bem. É assim que nos tornamos superiores pela vingança nos colocamos abaixo deles. Como a Suzy falou, é difícil, mas olha aqui o caminho, né? E assim, a gente já aprendeu que a prática do perdão é a máxima da caridade, né? E a caridade está relacionada com o sentimento amor. Amor, amar os nossos irmãos. E aí, só rapidinho, que eu sei que tem mais gente para falar, tem mais uma aqui do Livro dos Espíritos, que aí eles perguntam qual é a mais
a mais meritória de todas as virtudes? Ele pergunta, aí os espíritos respondem: todas as virtudes têm o seu mérito, porque todas são indícios de progresso no caminho do bem. A virtude sempre, a virtude, sempre que há resistência voluntária ou arrastamento das más tendências, mas a sublimidade da virtude consiste no sacrifício do interesse pessoal para o bem do próximo, sem segunda intenção. A mais meritória é aquela que se baseia na caridade mais desinteressada. Pois é, a virtude é aquela que nos afasta das nossas piores inclinações, né? A caridade, mas ela de novo, a caridade que quer dizer amor, né? Verdade. Fora da caridade não há salvação. Não há salvação, né? Mas é isso, e assim, na hora que vocês estavam lendo, a mesma impressão que acho que todo mundo teve, né? Foi da oração do Pai Nosso, né? Como a gente fazia a oração mecanicamente e não percebia, né? O quanto é forte e importante, né? A gente está se policiando para fazer a oração, fazer das nossas vidas a oração, né? Verdade. Luiz, você abriu seu microfone, Luiz Carlos, pode falar. Desculpa aí da tosse, mas realmente é digno aí, esses dois mandamentos que está na lei aí, Moisés foi quem pronunciou primeiro. Então, por isso que Jesus não sai, não é dele propriamente isto, né? Então, ele apenas usou, a inspiração é dele, porque foi ele que transmitiu a Moisés. Mas, enfim, a questão aí que amar a Deus sobre todas as coisas, com todo o teu entendimento, ou seja, você tem que compreender racionalmente, com todo o teu coração, ou seja, tem que ter sentimento, e com toda a tua alma, ou seja, expandir para efetivamente o seu íntimo, o seu interior. Então, essa é a nossa gigante trabalho, né? E também, quando ele fala aqui na parábola, porque também no Salmo 82, o Salmo 82 já nos traz que somos deuses, né? Vós sois deuses. Já também aí. Então, Jesus não foi ele quem trouxe isso, já estava anteriormente trazendo isso para nós. E nesta parábola aqui mostra-nos o quanto o egoísmo nos afasta de nós mesmos. Então, o credor incomprensível aí, o que aconteceu? Quando ele pediu, mas não pediu com humildade direta, nem pelos seus, ele pediu por ele mesmo, porque tudo queria passar. Quando ele encontrou com outro, o egoísmo subiu-lhe a cabeça mais ainda, e o que acontece? Todo egoísta se acha merecedor de privilégio e quer ser servido, não consegue enxergar no próximo. Então, é aí que o egoísmo é uma faceta que nós temos que combater dentro de nós. Amar a nós é justamente esse detalhe. E como diz nessa parábola aí também, Jesus fala, assim também Deus age conosco, ou seja, tudo que nós plantamos, colheremos. Então, ou seja, se você tem algum pensamento negativo, alguma crítica, algum julgamento com o outro, você mesmo cria para você pendências que você vai ter que resolver, vai ter que cumprir de novo. E quando você tem um ódio muito grande com alguém, fala muito mal, principalmente aqui no Brasil, com um político que ficou uma guerra até entre famílias, né? O que isso pode acontecer? Você briga tanto que você se desloca da sua própria família e vai parar na família de quem você mais detesta. Então, são tendências aí que faz nos levar a aprender. E nós aqui no Espiritismo, tendo consciência disso, o que nos cabe? Olhar por nós mesmos. Então, a reforma íntima, na vigilância constante de nós,
para percebermos os atos que estamos praticando e purificá-los, né? Cada vez mais dentro de nós mesmos. Da parte da oração do Pai Nosso também, eu acho importante aquilo que a gente diz: seja feita a vossa vontade, ou seja, nunca a minha, mas a dele. Então, estejamos aí atentos a trabalhar a nossa submissão completa com isso, né? Acho que isso que eu tinha para dizer. Obrigado. Obrigada a você, Luiz. Bacana. Bom, como mais ninguém abriu o microfone, podemos fazer as nossas vibrações finais. E vibrar é um ato de amor, é um ato de caridade. E nós já vamos colocar em prática aqui os nossos estudos de hoje, que é amar o próximo como a si mesmo. E quando fala amar o próximo, é para que não nos esqueçamos de nós. E agora nós vamos pegar aquelas melhores vibrações, melhores sentimentos que temos aqui dentro de nós. Sentimentos de paz, de luz, de alegria, de harmonia e de amor. E vamos levar para todo o universo, lembrando das várias moradas da casa de nosso Pai, levar vibrações para todo o planeta Terra, que essas vibrações cheguem àqueles locais que se encontram em guerras, que essas nossas vibrações possam auxiliar a levar a paz, a fé, a esperança para todos os envolvidos, para que faça uma limpeza nessa psicosfera densa, pesada, onde tem raiva, ódio, poderes, temor, esses medos, que possamos nós auxiliar a humanidade, pois somos todos irmãos, filhos do mesmo Pai. E assim levamos vibrações por todo o nosso Brasil, por todos os lares. Vamos levar agora vibrações por todos os nossos familiares, amigos, ambientes de trabalho, pelos nossos afetos e aqueles que nos têm na conta de não afetos. Levemos vibrações de muita paz e de muita luz. E assim pedimos para que Mestre Jesus adentre em nosso lar, onde já sentimos a sua luz, a sua energia em nosso lar, onde vai passando por todos os cômodos, abençoando, iluminando a todos que residem conosco, inclusive as plantinhas, todas as formas de pet. E pedimos, Mestre, abençoe as nossas águas. Coloque o que é necessário para cada um de nós, para que tenhamos uma semana linda e abençoada na sua seara, Mestre. E nos comprometemos a nos esforçarmos para colocar os seus ensinos em prática, um pouquinho por dia, através das nossas melhores condutas, melhores ações para com nossos familiares, amigos, ambientes de trabalho e a quem chegar até nós. E deixamos agora uma vibração muito especial na mão da espiritualidade amiga para que se leve onde se fizer necessário
para aqueles mais necessitados, seja no planeta Terra ou em qualquer ponto do universo. E assim, agradecemos a Jesus, a Deus nosso Pai e a nossa Maria Santíssima por mais o Evangelho de hoje. Graças a Deus.